Já parou para pensar que o nosso quarto pode ser a chave para uma vida mais tranquila? Hoje a gente vai descobrir como transformar esse espaço num verdadeiro refúgio particular. E o segredo, olha só, pode estar todo nas cores que a gente escolhe. Ok, vamos ser sinceros. A vida é uma correria, né? E no fim do dia, tudo que a gente mais quer é um lugar para recarregar as energias. Mas a questão é, como a gente cria um quarto que não seja só um lugar para dormir, mas que realmente convide para a calma, para o relaxamento? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Será que dá para transformar o nosso quarto em algo mais do que quatro paredes? Um verdadeiro refúgio do mundo lá fora? Olha, a resposta é um baita de um sim. E a chave para isso está toda nos detalhes, nas escolhas que a gente faz. E é exatamente aqui que a mágica começa a acontecer. A solução para criar essa atmosfera de paz pode estar bem na nossa frente, na paleta de cores. Mais especificamente, nos tons claros. Bora entender como é que isso funciona na prática? O primeiro grande superpoder das cores claras é a leveza. É que elas tiram aquele peso do ambiente, sabe? Dá uma sensação de que o espaço é maior, mais livre. É quase como abrir a janela num dia de sol. Deixa o ar entrar, a mente respirar. É essa vibe. Outro ponto que é super importante é a claridade que elas trazem. É simples. Cor clara reflete mais a luz. Pode ser a luz do sol ou a da luminária, não importa. O resultado? O quarto fica mais iluminado na hora. Parece mais vivo, mais acolhedor. Funciona até naqueles dias mais cinzentos. E para fechar com chave de ouro, elas criam aquela sensação, sabe? Aquela sensação gostosa de que está tudo no lugar, tudo organizado. As cores claras ajudam a construir essa harmonia visual que, no fim das contas, tem o efeito direto de acalmar a mente. Tá, mas para quem isso funciona melhor? Olha, se o quarto é pequeno, os tons claros são perfeitos para dar aquela sensação de amplitude. Se falta um pouco de luz natural, eles agem quase como um ponto de luz extra. E claro, para quem busca um ambiente mais tranquilo e calmo, não tem erro. Ok, a gente já entendeu o porquê. Mas que cores são essas afinal? Vamos ver agora quais são os tons certeiros para conseguir esse efeito de tranquilidade e, claro, de muita sofisticação. Anota aí 4 opções que são perfeitas: baunilha, bege, branco e marfim. E é legal não pensar nelas como cores sem graça. Pelo contrário, elas são a base, a tela em branco ideal para a gente construir um ambiente de serenidade. São tons suaves e elegantes. E o legal dessas cores é que elas têm duas vantagens gigantescas. A primeira, elas são atemporais, ou seja, não saem de moda. Pode passar o tempo que for, o quarto vai continuar com um ar chique. E a segunda é que são super versáteis. Fica muito fácil combinar com qualquer estilo de móvel, de decoração, dá para usar nos detalhes sem medo. Resumindo a ópera, o que essas cores conseguem é criar um visual que é limpo, organizado, mas que ao mesmo tempo é super acolhedor. É aquele equilíbrio perfeito, sabe? Entre um visual mais minimalista e o conforto que um quarto precisa ter. Beleza, já temos a base de cor, o fundo do nosso quadro, mas como a gente deixa isso com mais cara de lar, com mais personalidade? É aí que entra o segredo final para dar aquele toque especial: as texturas. A dica de ouro é essa: combinar os tons claros com texturas naturais. Pensa só, madeira, fibras, linho, algodão. Esses materiais trazem um calorzinho para o ambiente, sabe? Trazem um pedaço da natureza para dentro de casa e criam um contraste que não é só de ver, é de sentir, a vontade de ficar, de relaxar. Então, para não ter erro, o passo a passo é super simples. Primeiro passo: escolha a sua base de cor clara. O bege, o branco, a que mais gostar. Passo 2, comece a salpicar o ambiente com elementos de texturas naturais. Um tapete, uma manta, um móvel de madeira. No final, a fórmula é essa que está aí. Cores claras, mais texturas naturais, é igual a santuário pessoal. É uma continha simples, mas o resultado, nossa, é poderoso. É essa combinação que pega um quarto comum e, pá, transforma num refúgio que é a nossa cara. Bom, e com isso a gente fecha essa nossa conversa sobre o poder das cores claras. Agora fica a reflexão, né? O que será que o seu espaço de descanso precisa para ficar ainda mais aconchegante? Será que é uma demão de tinta nova ou, quem sabe, uma manta bem gostosa na cama? As ideias são muitas. O importante é se inspirar e criar aquele cantinho perfeito para relaxar. A gente se encontra na próxima.